Opa, tudo bom? Eu sou o professor Abimael e hoje à tarde, por volta das 15 horas da tarde, eu fiz uma aula ao vivo, toda ela voltada para o concurso de fuzileiro naval, que vai ser realizado agora no próximo dia 30. Só que eu precisei fazer uma edição nessa aula ao vivo, tá? Retirei algumas coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o concurso de fuzileiro e deixei apenas a parte em que eu resolvi em torno de 15 questões de vários assuntos das últimas provas de fuzileiro naval, tá? Foi uma aula bem feita, bem elaborada e com gosto. E eu espero que você que vai assistir goste dessa aula, tá? Quando você terminar de assistir essa aula, eu peço gentilmente que você dê uma passadinha lá no meu canal, que é o Matemática para o Vestibular, e assina meu canal lá, tá ok? Para que aí você fique por dentro sempre das novidades que eu tenho postado lá no canal. Ó, clica também naquele sininho que aparece lá, que ele sempre vai te informar quando eu colocar um vídeo novo. Então, sem mais delongas, vem comigo aí, ó. Vamos assistir essa aula juntos, sabe por quê? Porque essa vaga já é tua. E nessa aula eu vou te dar várias dicas maneiraças para tu chegar lá no dia 30 e, ó, arrebentar a boca do balão naquela prova lá. Então, ó, vem comigo. Vou colocar aqui logo o PowerPoint, que tem as aulas aqui. Eu separei algumas questões da prova de fuzileiro naval para serem resolvidas aqui, e aí eu vou colocá-las aqui agora para a gente começar a resolver. Então tá aqui o meu quadro, e a aula de hoje a gente vai tratar de vários temas que estão no edital da prova de fuzileiro naval. Então nós vamos falar de problemas do primeiro grau, vamos falar de área das figuras planas, porcentagem, regra de 3, trigonometria no triângulo retângulo, comprimento da circunferência, ângulos, expressão numérica e vamos terminar com radical duplo, tá? Então, para cada conteúdo desse aí, eu trouxe um problema resolvido da prova de fuzileiro naval. Então, vamos para as questões. A primeira questão da prova foi uma questão que caiu no vestibular da fuzileiro naval do ano de 2005. Ele diz assim: perguntando se é um fuzileiro naval, que idade ele tem, ele respondeu: se do triplo da minha idade subtrairmos o quíntuplo da idade que eu tinha há 12 anos, encontramos a minha idade atual. Quantos anos tem atualmente o fuzileiro naval? Aí temos as seguintes opções. Na letra A, 27 anos. Na letra B, 25 anos. Letra C, 22 anos. Letra D, 20 anos. E na letra E, 19 anos. Então, vem comigo aí, vamos resolver essa questão. Então, vamos lá. A idade do fuzileiro a gente não sabe quanto é. Então, na matemática, tudo aquilo que eu não sei, eu chamo de X, tá? Não que seja obrigatoriamente você chamar de X. Você chama da letra que você quiser. Só que o X ele já virou uma letra de praxe, né? Na matemática. Então, se eu estou resolvendo um problema, esse problema é sobre problemas do primeiro grau, se eu estou resolvendo um problema que vai cair numa equação de primeiro grau, aquilo que eu não sei eu chamo de X, que é justamente o que nós queremos descobrir, a idade do fuzileiro. Aí vamos lá.
A idade do fuzileiro há 12 anos atrás é a idade que ele tem hoje menos 12, ou seja, x menos 12. Aí, de acordo com o enunciado do problema, ele diz que o triplo da idade do fuzileiro menos o quíntuplo da idade que ele tinha há 12 anos é igual à idade que ele tem atualmente. Então, eu coloquei aqui, ó, o fuzileiro tem X anos. Então, o triplo da idade do fuzileiro menos o quíntuplo da idade que ele tinha 12 anos atrás vai resultar na idade atual dele. Aí é só a gente fazer agora, ó, menos 5 vezes x, que vai dar menos 5x, e menos 5 vezes menos 12, que vai dar 60. Aí a gente faz 3x menos 5x, vai dar 2x. Perdão, menos 2x. Esse menos 2x é que vai passar lá para o outro lado como mais 2x, assim. Aí ficou x mais 2x, 3x, só, né? Que agora a gente vai dividir por 60. E aí, 60 dividido por 3 vai dar 20 anos. Então, o fuzileiro ele tem atualmente X anos. Então, o fuzileiro ele tem atualmente 20 anos, que era a resposta da letra D de dado. Então, esse problema aqui, ele é um problema de equação do primeiro grau, tá? O problema e nos problemas de equações do primeiro grau, eu quero passar uma dica aqui para quem estiver me assistindo. Antes de você começar a resolver o problema, você deve extrair do problema todas as informações que ele vai te passando, tá? Depois que você extrair todas as informações, aí sim você monta a sua equação. Então, o problema dizia que ele queria saber a idade do fuzileiro e ele dizia o seguinte, que o triplo da idade atual do fuzileiro menos o quíntuplo da idade que ele tinha há 12 anos é igual à idade atual. Então, bastava fazer 3x menos 5, que multiplica x menos 12, e igualar a x. Aí sim, aí é só você resolver a equação do primeiro grau e você ia chegar no resultado. Vamos ver o próximo exemplo. A questão 2 foi uma questão que também caiu no vestibular do ano de 2005, que diz assim: na figura abaixo, os dois quadrados maiores, ou seja, esse aqui e esse aqui, eles são iguais. Poxa, se eles são iguais, eles vão possuir os mesmos lados, tudo. O perímetro total da figura, poxa, quando ele está falando de perímetro total da figura, ele está dizendo o seguinte: a soma do perímetro desta figura mais essa vai dar 16 centímetros. E a área total é 5,5 centímetros quadrados. Ou seja, a área desse quadrado mais desse aqui mais esse daqui vai resultar em 5,5. Tá? Quanto mede em centímetros o lado do quadrado grande? Aí nós temos aqui as seguintes opções. Na letra A, 1,9. Letra B, 1,7. Letra C, 1,5. Letra D, 1,2. E na letra E, 1,1. Então, o problema ele nos dá o seguinte, que o perímetro da figura vale 16, ou seja, o perímetro dos dois quadrados maiores somado com o quadrado menor vai dar 16. E a área total, ou seja, a área desse quadrado aqui, mais esse quadrado aqui, mais esse que está no meio,
vai dar 5,5 centímetros quadrados. E aí ele pede para determinar o lado do quadrado grande. Então vamos lá para a resolução. Olha, como ele falou que os dois quadrados maiores, eles são iguais, então eles vão ter todos os lados, né, com a mesma medida, que eu chamei de L grande, né? E o quadradinho menor, eu chamei de L pequeno. Aí, como ele diz que o perímetro dessa figura corresponde a 16, o que é o perímetro, professor? Bom, perímetro é a soma de todos os lados da figura geométrica. Então, seria eu somar os 8 L's grandes mais os 4 L pequenos e igualar a 16, já que o perímetro dessa figura corresponde a 16. Aí, veja só, 4L mais 8L igual a 16. Poxa, esses três números aqui, ó, a gente pode dividi-los por 4. Por que eu vou fazer isso? Para poder diminuir a nossa conta. Então, 4 dividido por 4 vai dar 1, 8 dividido por 4 dá 2 e 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, ficou assim. Ó, lembrando que o que nós queremos calcular aqui é o lado do quadrado maior, tranquilo? Aí eu vou pegar esse 2L grande e vou passá-lo para o outro lado, ele vai negativo. Aí. Então, ficou assim, L pequeno é igual a 4 menos 2L grande. Tranquilo. Aí, vamos lá, a soma das áreas, ou melhor, a área dessa figura corresponde a 5,5, ou seja, a área desse quadrado grande mais esse quadrado grande mais esse quadrado pequeno vale 5,5. E não podemos esquecer que a área de quadrado é lado ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Aí. A área do quadrado pequeno é L pequeno ao quadrado. Então, está aqui, ó. Mas quanto vale o L pequeno? Ele vale 4 menos 2L. Então, ficou 4 menos 2L ao quadrado. O que é isso daqui? Produto notável, ou seja, é o quadrado da diferença entre dois termos. Então, isso aqui vai resultar em quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro, quadrado de 4, 16. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, menos 2 vezes 4 vezes 2L. 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16. Então, deu menos 16L. Mais o quadrado segundo. 2L ao quadrado dá 4L ao quadrado. Pega esse valor aqui e guarda ele um pouquinho. Aí agora vamos lá, a área da figura vale 5,5. O que é a área da figura? É essa área aqui, mais essa daqui, mais essa daqui. Essa área vale L grande ao quadrado. Então, você tem 1L grande ao quadrado, mais 1L grande ao quadrado. Então, você vai ter 2L grande ao quadrado. Mais a área do quadrado pequeno, que é L pequeno ao quadrado. Mas quanto vale L pequeno ao quadrado? Poxa, L pequeno ao quadrado vale 16 menos 16L grande mais 4L grande ao quadrado. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, do L pequeno ao quadrado e vou substituir aqui nessa equação. Então, vai ficar assim. Olha lá. No lugar do L pequeno ao quadrado, eu coloquei 16 menos 16L grande mais 4L grande ao quadrado. Aí agora eu vou somar aqui, ó, 2L grande ao quadrado mais 4L grande ao quadrado vai dar 6L grande ao quadrado. Menos 16L mais 16
esse 5,5 passa para o lado de cá e ele vem negativo. Aí, 16 menos 5,5 vai dar 10,5. O que eu formei aí? Uma equação do segundo grau, que é outro tema, tá? Que está lá no edital do concurso de fuzileiro naval. Aí nós vamos calcular aqui o delta, né, da equação, que é b ao quadrado menos 4ac. Aí quem é o b aqui? O b é o menos 16. O a vale 6 e o c vale 10,5. Então, nós vamos pegar todos esses valores e vamos substituí-los aqui no delta. Então, vai ficar assim. Ó, b ao quadrado menos 16 ao quadrado. Menos 4 vezes a, menos 4 vezes 6, vezes c, vezes 10,5. Menos 16 ao quadrado vai dar 256. Menos 4 vezes 6 dá menos 24. E multiplicado por 10,5 vai dar 252, só que negativo. Então, ficou 256 menos 252. Isso aí vai dar 4. Agora, vamos encontrar as duas raízes da equação. O L grande, linha, que é menos b, mais a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. E aí, eu quero passar um seguinte macete aqui para vocês. O menos, ele indica o oposto de alguma coisa. Então, quando você vê escrito aqui menos b, é o oposto do b. Como o b aqui ele vale menos 16, qual vai ser o oposto do menos 16? Mais 16. Então, ficou assim. Raiz de delta, raiz de 4 sobre 2a. 2 vezes a, 2 vezes 6. Que, no caso, 2 vezes 6 vai dar 12. E a raiz de 4 é 2. Então, ficou assim, ó, 16 mais 2 sobre 12. 16 mais 2 vai dar 18 sobre 12. E 18 sobre 12 a gente pode simplificar a fração por 6. Professor, o que é simplificar? Pô, é você dividir o numerador e o denominador da fração por um único número, ou por um mesmo número, como queira. Então, eu estou dividindo 18 e 12, eu estou dividindo por 6. 18 por 6, vai dar 3, e 12 dividido por 6 vai dar 2. Qual é a metade de 3? 1,5. Aí, agora, eu vou fazer o L duas linhas. Pô, mas eu tenho que fazer o L duas linhas? Tem, pô. Vai que essa resposta aqui, 1,5, não tinha lá nas opções. Então, tu tem que fazer o L duas linhas, que é menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Pô, professor, vou ter que fazer todo esse desenvolvimento aí de novo? Claro que não, cara. Sabe qual é a diferença dessa aqui para essa de cá? É que no lugar desse mais aqui, você vai botar um menos. Então, em vez de ser 16 mais 2, vai ser 16 menos 2. Que vai dar 14 sobre 12. Novamente, você pode simplificar essa fração por 2. Vai dar 7 sobre 6. Aí, veja só. A primeira raiz deu 1,5 e a segunda deu 7 sextos. 7 sextos não tinha na opção, mas 1,5 tinha na letra C de casa. Então, qual é o lado do quadrado maior? 1,5. Vamos ver o terceiro exemplo, ou melhor, a terceira questão, que é uma que caiu no vestibular de 2014 da Fuzileiro Naval. Diz assim: João comprou 2 terrenos, todos de forma quadrada, com 900 metros quadrados de área, e um outro com 2.500 metros quadrados de área. Qual a medida total dos lados de ambos os terrenos somados? Então, temos aqui as opções e, no caso, os 2 terrenos. O primeiro, que possuía uma área de 900 metros quadrados, e o segundo, que possuía uma área maior, de 2.500 metros quadrados. Então,
As opções que nós temos aqui é 160 metros, 320 metros, C, 900 metros, letra D, 2.500 metros e letra E, 3.400 metros, tá? Lembrando que o que ele quer calcular aqui é a medida total dos lados de ambos os terrenos somados. Então, eu preciso calcular o lado do primeiro terreno, depois o do segundo e somar os dois. Então, vamos lá para a solução. Então, eu coloquei ali as duas áreas, a do primeiro quadrado, de 900 metros quadrados, e do quadrado maior, que é 2.500 metros quadrados. Aí a gente faz o seguinte, olha, a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, seria L pequeno ao quadrado, vale 900. Aí é só tirar a raiz quadrada de 900, você já tem o valor do L pequeno, que vale 30 metros. Aí vamos fazer a mesma coisa para o segundo quadrado, tá? L ao quadrado, só que no caso vai ser o L grande. Assim, vamos calcular o perímetro, tá? O perímetro do quadrado menor é 4L, então é 4 vezes 30, vai dar 120 metros. Então, eu calculei o primeiro perímetro, preciso depois encontrar o segundo, para aí sim a gente somar. A área do segundo quadrado é 2.500 metros, então L grande ao quadrado é igual a 2.500, L grande é igual a raiz quadrada de 2.500. Poxa, aí eu te pergunto, tu vai querer fazer isso aqui, cara? Tu vai querer pegar, botar aqui 2.500, 2.500. Pô, tá até dando ruim aqui na minha caneta aqui, pera aí. Deixa eu botar aqui a borrachinha aqui para eu apagar e vou escrever de novo, né? Eu tenho aqui 2.500. Aí tu vai mesmo querer fazer isso aqui, cara? Ó, tu vai mesmo querer fazer isso? Vamos lá, aí por 2 e tal. Vai querer fazer isso? Pô, claro que não, né, gente? Vamos usar a cabeça aí, vamos usar um pouquinho do nosso cérebro aí, que ele não serve só pra gente colocar boné, chapéu na cabeça, nada disso não. O cérebro é pra gente usar ele, então vamos usá-lo. Olha só, o que é o 2.500 na tabuada? Pô, 2.500 é 25 vezes 100, cara. Aí olha como é que fica fácil. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Qual é a de 100? 10. Então vai ficar 5 vezes 10. Lado do quadrado grande, 50 metros. Aí agora, para encontrarmos o perímetro, é fazer 4 vezes 50. Vai dar quanto? 200 metros. Então, o perímetro do terreno maior era 200, o terreno menor 120. É só somar os dois agora, que vai dar 320 metros, que era a resposta que encontrava-se lá na letra B de bola. Tranquilo? Então, acho que esse problema aqui foi bem tranquilo, né? Acho que não tem tanta dificuldade assim. Vamos para outro. Essa questão que caiu no concurso de 2010, ela já envolve área das figuras planas, tá? Então, eu tenho aqui um quadrado de lado 4 metros e uma circunferência que está dentro desse quadrado. E ele quer calcular essa área que está pintada aí, tá? Calcule a área aproximada em metros quadrados da região sombreada da figura abaixo. O meu metros quadrados aqui não saiu legal não, mas é metros quadrados, tá? Calcule a área aproximada em metros quadrados da região sombreada da figura abaixo, sendo π igual a 3,14 e assinale a opção correta. Aí temos as opções. Letra A, 6,24, B, 5,66, C, 5,33, D, 4,34 e letra E, 3,44. Aí deixa eu fazer uma observação aqui, ó. Quando o problema ele dá o valor de π, ele diz que π vale 3,14, esse valor a gente é obrigado a usá-lo, tá? Nós somos obrigados a fazer a conta e utilizar esse valor de
3,14. Tranquilo? Então, vamos lá para a solução. Olha, geralmente, quando você coloca uma figura dentro da outra e pede para calcular a parte que está sobrando, né? Que no caso são essas partezinhas aqui do canto. Como é que eu calculo essa área? Poxa, essa área ela vai ser a área da figura maior menos a área da figura menor. Quem é a figura maior aí? É o quadrado, porque se a circunferência consegue ficar dentro dele, significa que a circunferência ela é menor que o quadrado. Então, a área achurada seria a área do quadrado menos a área do círculo, tá? Então, vamos calcular primeiro aí a área do círculo. Só que a área do círculo eu preciso do raio. Então, eu tenho que achar o raio dessa circunferência. Aí eu vou traçar o raio aqui, tá? Botei ali o centro e tal. Tracei o raio. Olha, isso aqui vai bater no ponto médio do lado do quadrado. Então, significa que vai dividir o lado do quadrado ao meio. Então, esse pedaço aqui é 2 metros. Aí, como esse pedaço ele é paralelo a esse daqui, então ali também é 2 metros. E como esse daqui ó, é paralelo a esse daqui, aqui também é 2 metros. Mas por que é 2 metros, professor? Porque esse daqui é o raio. E esse daqui também é. Poxa, se o raio aqui é 2 metros, então aqui é 2 metros também. Tranquilo? Poxa, já encontrei o raio. Se eu já encontrei o raio, eu tenho como achar a área da circunferência, que é πr ao quadrado. Quanto vale o π? 3,14. Quanto vale o raio? 2. Só substituir na fórmula. Aí. 2 ao quadrado dá 4. Resolve sempre a potência primeiro, tá? Então, vai ficar 4 vezes 3,14. Aí é só operar a multiplicação aí. Ó, 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, com 1 que está lá em cima, vai dar 5. 4 vezes 3, 12. Então, deu isso aqui, ó, 12,56 metros quadrados. Essa é a área da circunferência. Agora, vamos fazer a do quadrado, que é lado ao quadrado, né? Então, é 4 ao quadrado, que vai dar 16 metros quadrados. Qual vai ser a área achurada? É a área do quadrado menos a área do círculo, ou seja, 16 menos 12,56. Fazendo essa continha aí, vai resultar em 3,44 metros quadrados, tá? 16 menos 12,56. Pô, 3,44 metros quadrados é a resposta da letra E, que estava lá no nosso problema. A questão 5 já é uma questão que envolve a matéria de ângulos, tá? Então, tá assim, ó, na figura abaixo, traçamos as semi-retas. A questão caiu no vestibular de 2010, da Fuzileiro Naval. Temos as seguintes semi-retas: OA, OB e OC. Tomei uma água aqui para garganta que está seca. Então, vamos lá. OA, OB e OC. O ângulo AOB é esse ângulo aqui, tá? AOB vale 40 graus. O ângulo BOC, qual é o ângulo BOC? Pô, BOC é esse aqui tudo, ó. BOC. Vale 80 graus. Então, AOB vale 40 graus e BOC vale 80 graus. Calcule a medida do ângulo AOD em graus, sendo que OD é a bissetriz do ângulo AOC, ou seja, do ângulo maior, tá? OD é bissetriz. E AOC, sendo OD bissetriz de AOC, marque a opção correta. Tá aí as opções: 98 graus, 74 graus, 65 graus, 60 graus e 45 graus. Então, o problema, ele quer saber qual é a medida do ângulo AOD. Bom, então vamos lá, vamos resolver aí.
Ó, ele diz que a OB vale 40 graus. Então tá aí. E o ângulo BOC, 80 graus. Tá aí o BOC. Ele fala que OD é bissetriz do ângulo AOC. Então eu vou dizer o seguinte, vamos supor que BOD vale X. Tá aí. Então, esse ângulo aqui, ó, AOD, ele vale 40 mais X. Só que OD é bissetriz de tudo isso daqui, ó. OD é bissetriz de tudo isso aqui, ó. Tá? Então, se daqui para cá é 40 mais X, daqui para cima são os outros 40 mais X. Aí vamos olhar só esse ângulo de azul agora. 40 mais X, ó, 40 mais X, mais esse ângulo X tem que dar quanto? Pô, tem que dar 80 lá. Então vamos igualar? Aí. 40 mais X dá 40 mais 2X. Tem que ser igual a 80. Joga o 40 lá para o outro lado, ele vai menos. Aí. 80 menos 40 vai dar 40. Dividido por 2 vai dar 20 graus. Tá? Então, o ângulo BOD vale 20 graus. Já encontrei aí uma resposta. Aí, só que ele pede para calcular não esse ângulo daí. Ele pede para calcular o ângulo AOD. AOD é 40 mais X, então é 40 mais 20 que vai dar 60 graus. Aí sim, essa resposta está lá na letra D de dado. Questão número 6 é uma questão de trigonometria no triângulo retângulo. Caiu no concurso de 2010. Diz assim: uma pessoa está na margem de um rio, onde existem duas árvores, B e C, e na margem, em frente a B, existe uma outra árvore, que é o A, vista de C segundo um ângulo de 30 graus, com relação a B. Se a distância de B até C vale 150 metros, qual é a largura do rio, aproximadamente, sendo que a raiz quadrada de 2 é igual a 1,41 e a raiz quadrada de 3 é igual a 1,73. Aí temos as seguintes opções. Letra A, 129,75. Letra B, 105,75. Letra C, 100,25. Letra D, 95,50 ou 95,5, como quiser. E na letra E, 86,5. Bom, então vamos lá resolver. Olha, eu vou passar aqui um macete do triângulo retângulo de 30 graus e 60 graus infalível, tá? Então, ele quer saber a largura do rio. Olha, se um ângulo aqui é de 30 graus, o outro ângulo só pode ser de 60, tá? Porque a soma dos ângulos da base de um triângulo retângulo tem que dar 90 graus, tranquilo? Então, 60 graus. Aí o primeiro macete que eu vou passar para você é o seguinte: o lado que está oposto a 30 graus, que no caso ali vai ser a largura do rio, ele vale metade da hipotenusa, tá? E o lado que está oposto a 60 graus, ele vai valer metade da hipotenusa vezes a raiz quadrada de 3. Tá? Isso aí é para tu memorizar, parceiro, que com certeza tu chega lá na prova, tu vai arrebentar nessa questão.
o lado oposto a 60 graus vale metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Se você já souber quem é a hipotenusa, tu já matou o problema. No nosso problema aqui não tem a hipotenusa, tanto que a hipotenusa ali eu disse que é o rio. Tá? Então, quem é o lado que está oposto a 60 graus? Pô, é esse 150 aqui. Ó. Quem é a hipotenusa aqui do triângulo? É o rio. Então, esse 150, como ele está oposto a 60 graus, ele vai valer metade da hipotenusa, ou seja, metade do rio vezes a raiz de 3. O que a gente faz agora, professor? Vamos pegar esse 2 e levar para lá, multiplicando por 150. Assim, ó. Aí 150 vezes 2 dá 300. E agora, o que a gente faz, professor? A gente pega esse raiz quadrada de 3 e a gente traz ele aqui dividindo pelo 300. Então, vai ficar desse jeito. Ó. 300 dividido por raiz quadrada de 3. Aí, agora, nós vamos entrar num outro assunto. Espera aí. Ai, desculpa, engasguei aqui. Espera aí. Bom, agora a gente vai entrar num outro assunto do edital do fuzileiro naval, que é radiciação. Quando você tem uma fração cujo denominador dessa fração é uma raiz, você é obrigado a racionalizar. Professor, mas o que é esse treco de racionalizar? Eu já estou muito tempo fora da escola, eu não lembro mais nada disso. Cara, racionalizar é você multiplicar o numerador e o denominador da fração pelo próprio denominador da fração, ou seja, pela raiz que tiver aqui embaixo. Então, basicamente fazer isso aqui. Ó. É tu multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 3. 300 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 300 raiz de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9, que é 3. Então, tá assim. Ó. 300 dividido por 3, quanto dá? 100. Então, qual é o comprimento do rio? 100 raiz quadrada de 3. Só que esse problema da fuzileiro naval, ele deu o valor tanto da raiz quadrada de 2 quanto da raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 é 1,73. Então, vamos substituir? Aí vai ficar assim, ó, 100 vezes 1,73. É só cortar a vírgula e os dois zeros. Vai dar 173 vezes 1, que vai dar 173 metros. Tranquilo? Então, olha só. Para quem não entendeu, eu vou dar uma recapitulada aqui para poder depois a gente seguir, tá? Olha, eu passei esse macete aqui, ó. O lado oposto a 60 graus, ele vale a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. A hipotenusa é o lado do triângulo retângulo que está oposto ao ângulo reto. Então, nesse caso, a hipotenusa é o rio. Tá? Aí, o lado oposto a 60 graus. Quem é o lado oposto a 60 graus? 150. Ele vale metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Então, esse 150 ele vale a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Aí, o que eu fiz? Peguei esse 2, trouxe ele para cá, multiplicando por 150, vai dar 300. E a raiz quadrada de 3, eu trouxe ela dividindo pelo 300 aqui. Ó. Aí, racionalizei. 300 vezes raiz de 3, 300 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9, que é 3. 300 dividido por 3, 100 raiz de 3. Só que o nosso problema, ele deu que a raiz quadrada de 3 vale 1,73. Então, multiplicando isso daqui por 100, 173 metros. Tranquilo? Então, a hipotenusa vale 173 metros.
Quem é a hipotenusa? É o rio. Mas é o rio que o problema está pedindo? Não. O problema está pedindo para calcularmos a largura do rio e não o seu comprimento. Aí, quem é a largura? A largura é esse lado aqui, ó, que está oposto a 30 graus. Aí, o lado oposto a 30 graus, ele vale metade da hipotenusa. Como a hipotenusa é o rio, então o oposto a 30 graus é a metade do rio. Quem vai ser o oposto a 30 graus? É a largura. Então, a largura é a metade de 173. Metade de 173 vai dar 86,5 metros, ou 86,50 metros, como você quiser, que, por sinal, é a resposta da letra E de escola. Viu aí? Eu passei esse macetezinho do oposto a 60 e do oposto a 30, fica muito mais rápido para tu chegar no resultado. Tranquilo? Vamos para a próxima. A questão número 7, que caiu no concurso de 2012, essa já é uma questão que envolve porcentagem, mas é uma questão muito fácil, tá? Diz assim, em estimativa do IBGE, de julho de 1998, a população brasileira residente era cerca de 161 milhões de habitantes. A tabela abaixo, ela mostra a distribuição da população brasileira por regiões. Aí você tem aqui, na região norte, você tem 7% da população brasileira, e aqui do lado já está sendo feito o cálculo para você, tá? 7% de 161 milhões dava 11,27 milhões. Aqui no centro-oeste, ele tem também 7% de 161, então, novamente, 11,27 milhões. No sudeste, já são 43% da população brasileira, então era 43% de 161, já dava 69,23. E na região sul, 15% da população, ou seja, 15% de 161 milhões, que resultou em 24,15 milhões. Aí ele diz assim, qual é o percentual da população correspondente ao Nordeste? Aí ele não sabe, colocou como X, né? E ele já calculou ali, ó, o número 45,08, tá? Então vamos lá para a solução. Assim, vamos para as opções primeiro. Letra A, 28, tá? Isso aí é o percentual, 28%, letra B, 32%, letra C, 33%, letra D, 39% e letra E, 40%. Então vamos lá para a solução. Olha, esse problema dava para ser resolvido de duas formas. Eu só coloquei uma, que na minha opinião é a mais fácil de todas. Você poderia fazer X% de 161 milhões é igual a 45,08. Ou você fazer isso aqui, ó, somar tudo, inclusive o X, e igualar a 100%. Porque, olha só, na porcentagem, o total de qualquer coisa sempre é 100%. Tá? Então, poxa, o do Nordeste é o que está faltando para chegar nos 100%. Então, você soma. Eu já somei esse 14 aqui porque é a soma de 7 mais 7, tá? Então, foi 7 mais 7 mais 43 mais 15. Então, ficou 14 mais 43 mais 15, que vai dar 72%. E aí, só jogar esse 72 para o outro lado. Vai negativo. 100 menos 72 vai resultar em 28%, que é a letra A de Abimael. Viu? Uma questão muito tranquila, né? Que é aquelas questões assim, que é colocada na prova para tu não errar e tu não tirar zero, irmão. Essa daqui é um tipo de questão que você não pode errar numa prova, tá?
Desculpa aqui a minha sinceridade, mas essa questão você não pode errar, porque se você erra uma questão como essa, vai passar 1 trilhão de gente na tua frente. E eu aprendi nesse meu tempo de professor, eu também prestei 2 vestibular para a carreira de professor aqui do estado do Rio de Janeiro, passei nos 2 concursos, e uma coisa que eu sempre aprendi e que eu sempre procurei fazer nas minhas provas de concurso era o seguinte: procurava sempre fazer as questões mais fáceis. Porque é difícil, eu deixava para o fim. Porque é difícil, eu pensava sempre assim: pô, eu sempre fui um cara que eu estudei para as minhas provas de concurso. Nada para mim caiu do céu, caiu no meu colo, não. Eu batalhei por tudo que eu tenho, eu batalhei. Então, assim, eu sempre pensava da seguinte maneira: pô, essa questão aqui para mim tá difícil. Se tá difícil para mim, que estudei para esse concurso, imagina para o cabra que não estudou nada. Entendeu? Então, se tá difícil para mim, vai estar difícil para um montão de gente. Se eu errar essa questão, eu tenho certeza absoluta que o percentual de erro dessa questão em relação ao número de candidatos vai ser um percentual alto. Então, se eu perder essa questão, pô, não vai ser tão doloroso para mim. Claro que se eu acertasse aquela questão ali difícil, aí a coisa reverbera a meu favor, porque eu passaria à frente de várias pessoas, tá? Mas eu não posso me prender a uma questão difícil, eu preciso me prender às mais fáceis, porque essas é as que vão dar chance das pessoas me passarem à frente. Essa questão de porcentagem é uma questão que você não pode, de forma alguma, errar na tua prova. Vamos para outra. Essa daqui, que caiu no concurso de 2013, é uma questão de regra de 3. Essa questão aqui, sim, ela já não é uma questão tão simplesinha para se fazer. Ela diz assim: com certa quantidade de ração, é possível alimentar 40 coelhos durante 30 dias. Uma pausazinha para eu beber uma água. Calcule os valores de A, B, C e D de acordo com o quadro abaixo, considerando-se a mesma quantidade de ração. Então, temos as opções. Letra A, 90. Letra B, 80. C. Peraí, babou aqui. Falei um monte de besteira aqui. Letra A, 90, 80, 20 e 60, tá? Esses valores aqui, me desculpa. Esses valores aqui estão sendo relacionados às letras A, B, C e D que estão aqui na tabela. Lembrando que essa primeira coluna é números de coelhos e na segunda é números de dias. Então, o A, por exemplo, e o D corresponde a dias, e o B e o C correspondem a número de coelhos. Então, na letra A, 90, 80, 20, 60, B, 60, 20, 60, 30, C, 10, 20, 80, 20, D, 10, 40, 20 e 15, letra E, 5, 80, 90 e 60. Então, vem comigo aí para a gente resolver. Vamos lá. Então, eu vou ter que fazer aqui vários cálculos separados para que a gente encontre os valores de A, B, C e D, tá? Então, vamos começar pelo A. Então, eu coloquei aqui 40 coelhos dá para esse número de ração para 30 dias. 120 coelhos, a mesma ração, ela vai dar para um número A de dias. Aí, o que a gente faz aqui? Olha, primeiro, a gente precisa identificar se essa regra de 3 simples, ela vai ser direta ou
inversamente proporcional. Quando que ela é diretamente proporcional, professor? Bom, nós temos aqui duas grandezas, tá? Uma que nós chamamos de coelho e a outra que nós chamamos de dias. Se o número de coelhos aumenta e o número de dias também aumenta, a regra de 3 ela é diretamente proporcional. Se o número de coelhos diminui e o número de dias também diminui, a regra de 3 continua sendo diretamente proporcional. Aí é só tu multiplicar cruzado, tá? Quando é diretamente proporcional, é só tu multiplicar cruzado. Agora, quando o número de coelhos aumenta e o número de dias diminui, ou o número de dias aumenta e o número de coelhos diminui, aí essa regra de 3 ela é inversamente proporcional. Aí o que você tem que fazer? Você tem que manter uma fração e inverter a outra. Só depois é que tu multiplica cruzado. Tá? Então vamos analisar essa questão aqui. Olha, antes eu tinha 40 coelhos. Agora eu tenho quantos coelhos? 120. Então veja que o número de coelhos aumentou, certo? O número de coelhos aumentou, mas o número de ração continua a mesma. Então, o que vai acontecer? Se aumenta-se os coelhos, é óbvio que esse número de ração vai dar para menos dias. Logo, essa regra de 3 aqui ela é inversamente proporcional. Cara, isso aqui é muito simples. Imagina na sua casa, tá? Pô, teu pai, na sua casa, vamos lá, vamos supor que você mais 2 irmãos, seu pai e sua mãe. Tranquilo? Aí teu pai vai lá, ele faz compra do mês com a sua mãe para durar um mês, mas é uma compra que é para 5 bocas. Você, teus 2 irmãos, sua mãe e seu pai. Tá? O cachorro fica comendo a sobra mesmo. Então, ele vai lá, faz o mercado para 5 bocas. Tá entendendo? Só que aí, suponhamos que aparece lá a tua avó, o teu avô e mais a tua tia para passar um mês na tua casa. Aí eu te pergunto, aquela comida que teu pai e tua mãe comprou no mercado para 5 bocas, vai continuar dando para um mês, sabendo que agora não são 5 bocas que vão comer, e sim 8? Claro que não. Aquela comida vai acabar em menos tempo. É o caso aqui. O número de coelhos aumentou. Era 40, foi para 120. Então significa que o número de dias vai cair. Por que cai, professor? Porque a ração continua sendo a mesma. Não se comprou mais comida. É a mesma quantidade de comida. Então vai dar para menos tempo. Inversamente proporcional. Então o que eu vou fazer aqui? Essa razão aqui, ó, a gente vai manter ela e essa daqui a gente vai inverter. Assim. Olha lá. Então eu inverti essa. O A foi para o lugar do 30. O 30 veio para o lugar do A. Tranquilão? Então ficou assim. Olha, 30 e 120 são 2 números que dá para dividir por 30. Tá? 30 dividido por 30 vai dar 1 e 120 dividido por 30 vai dar 4. Aí agora aqui, ó, 40 dividido por 4, quanto vai dar? 10. Então eu já encontrei o valor do A. Agora nós vamos partir para o B de bola. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou usar sempre esse aqui, tá? Essa linha primeira aqui eu vou usar para todos eles. Então vai ficar assim. Olha lá. Então, ó, 40, 30. B,
60. Tranquilo? Tá aí. Aí agora, olha o que está acontecendo. O número de dias aumentou. Antes nós tínhamos 30 dias, agora nós temos 60 dias. Então significa que se o número de dias aumentou, é porque o número de coelhos diminuiu. Se eu tenho menos coelho para o mesmo número de ração, aquela ração vai dar para mais tempo, certo? Então, essas grandezas aqui também são inversamente proporcionais. Aí, o que a gente faz? A gente mantém uma razão e inverte a outra. Pode ser essa daqui a ser invertida e se mantém essa, tá? Ou inverte essa daqui e se mantém essa. Tanto faz. Eu fiz isso daqui, ó. Eu mantive essa daqui e inverti essa aqui, tá? Aí, 30 e 60 dá para a gente também dividir por 30. Vai dar 1 em cima e 2 embaixo. E agora, multiplicando cruzado, mas eu posso ainda dividir esse 40 com 2, tá? Então, vai ficar 40 dividido por 2, vai dar 20. Então, quantos coelhos? 20 coelhos. Beleza? Agora, vamos para o C. Novamente, eu vou pegar a mesma linha aqui, tá? E vou fazer com essa linha do C, assim. O que eu tenho agora? O número de dias que diminuiu. Antes eu tinha 30 dias, agora reduziu pela metade, 15. Poxa, se o número de dias está diminuindo, é porque o número de coelhos aumentou. Então, também são inversamente proporcional. Tá? Aí, eu vou manter uma fração e inverter a outra. Eu inverti agora essa daqui. 15 por 30, dá para simplificar por 15. Vai dar 1 em cima e 2 embaixo. Aí multiplica cruzado, Ó, C vai multiplicar por 1 e 2 por 40. Então, vai dar C igual a 40 vezes 2, que vai dar 80. Por último, a gente faz o D de dado. Olha lá, peguei de novo essa linha aqui com a última do D de dado. Olha, o que nós temos agora? Que o número de coelhos aumentou. Aumenta-se os coelhos, diminui-se os dias. Inversamente proporcional. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou manter uma fração e inverter a outra. Aí, eu mantive essa daqui, ó, e inverti a outra. Olha lá, viu? Aí, 30 e 60 dá para dividir por 30. Vai dar 1 ali e 2 aqui do lado. Aí faz agora 40 dividido por 2, 20. Então, o D deu 20. Aí, olha só, o A deu 10, o B deu 20, o C deu 80 e o D deu 20. Logo, é a resposta da letra C de casa. Essa questão número 9, que é do concurso de 2013, o enunciado dela é bem grande, né? Diz assim, essa questão aqui é daqueles tipos de questão que o camarada bota um desenho como esse daí, aí o candidato ele já olha para o desenho e já fica deprimido, porque ele já pensa, não vou conseguir fazer esse negócio aí não, muito difícil, olha o desenho que o cara botou. Aí, vamos lá para a questão para tu ver. Em Marsella, que é uma cidade lá da França, né, se eu não estou enganado, no laboratório da Companhia Marítima de Especialistas, 3 mergulhadores franceses bateram o recorde mundial de profundidade em mergulho simulado. Texto lindão, né? Partindo da pressão de 26 atmosferas, que também chama-se 26 atm, foi efetuado o seguinte procedimento. Na primeira etapa, elevou-se a pressão inicial de 20 atmosferas. Então, ou seja, pegou aqueles 26 ali e somou com 20. E retirou-se a seguir a metade desse acréscimo. Tá? Segunda etapa,
elevou-se a pressão atingida na primeira etapa de mais 30 atmosferas e retirou-se a seguir a metade desse acréscimo. Metade de 30, né? 15. Terceira etapa, elevou-se a pressão atingida na segunda etapa de mais de 40 atmosferas e retirou-se a seguir a metade desse acréscimo. Aí, qual foi a pressão final? Letra A, 51 atmosferas, B, 62, C, 65, D, 67, letra E, 71. Então, vamos ver a solução aí. Ó, eu coloquei novamente aqui as etapas só para a gente não se perder, né? Porque o enunciado é muito grande. Então, na primeira etapa, elevou-se a pressão inicial. Qual era a pressão inicial? 20, né? 26. Elevou-se a pressão inicial de 20 atmosferas e retirou-se a seguir a metade do acréscimo. Qual foi o acréscimo? Não foi de 20? Então, a metade do acréscimo é 10. Então, ficou 26 mais 20 menos 10. Resultou em 36 atmosferas. Segunda etapa. Elevou-se a pressão atingida. Qual foi a pressão atingida? 36, correto? Elevou-se a pressão atingida na primeira etapa de mais de 30 atmosferas e depois retirou a seguir a metade desse acréscimo. Mais de 30 atmosferas. Então, vamos trabalhar com esse 30 aí. E a metade dele, 15. Então, vai ficar assim. 36 mais 30 menos 15. Deu 51 atmosferas. E na terceira e última etapa, elevou-se a pressão atingida na segunda etapa. Qual é a pressão atingida? 51. De mais de 40 atmosferas e retirou-se a metade, que é 20. Então, ficou 51 mais 40, que vai dar 91, menos 20, 71 atmosferas, que é a resposta da letra E. Tranquilo? Próxima. 10. Essa questão aqui, ela vai envolver trigonometria e o teorema de Pitágoras. Na verdade, mais até só o teorema de Pitágoras, que fala assim: ciclista partindo do ponto A, ele percorre 15 km para o norte, então seria, no caso, essa parte aqui, tá? 15 km para o norte. E depois 20 para leste, 20 km para o leste, chegando até o ponto B. Qual a distância em linha reta do ponto B ao ponto A? Ele quer saber o x. Aí temos as seguintes opções. Letra A, 25 km. Letra B, 17 km. Letra C, 15 km. Letra D, 13 km. E letra E, 10 km. Na verdade, o que a gente vai utilizar aqui é o teorema de Pitágoras, que é uma coisa que não está no edital do Fuzileiro Naval, tá? Mas pode ser cobrado sim, porque a prova é nível fundamental. Então, vamos lá para a solução. Então, ele fala o seguinte, que do ponto A, ele anda 15 km para o norte. Então, está aqui. E depois ele anda 20 km para o leste. Está aí. Logo, triângulo é retângulo. Vamos fazer o Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Está aí. 15 ao quadrado. Olha só, antes de eu desenvolver esse cálculo aqui, deixa eu te passar um outro macete aqui. Quando você quiser determinar o quadrado de um número terminado em 5, como é o nosso caso aqui, 15 ao quadrado. Então, você teria que fazer isso aqui, 15, tá? 15 vezes 15. Deixa eu botar aqui. 15 vezes 15, certo? Aí, olha a dica que eu vou te dar. Primeiro, tu faz isso aqui, isso você só pode usar, tá? Para quando você quiser determinar o quadrado de um número terminado em 5. Aí, tu faz isso aqui, 5 vezes 5, 25. Tá? Aí, qual é o número que está aqui, né? 1. Qual é o número que vem depois do 1?
2, certo? Aí tu faz 2 vezes 1, 2. Pronto, acabou, já fez a conta. Tá? Não entendeu? Vou fazer mais um aqui para você ver. Eu quero tirar o quadrado de 25, tá? 25. Vamos colocar aqui o bendito 25. Ó. 25. 5 vezes 5, 25. Qual é o número que vem depois do 2? 3. 3 vezes 2, 6. Quadrado de 25 é 625. Qual é o quadrado de 15? 225. Tá? Então, tá aí. Mais um macetinho aí para você brincar aí. Tranquilo? Ó, 5 vezes 5, 25. O que vem depois do 1? 2. 2 vezes o 1, 2. 5 vezes 5, 25. O que vem depois do 2? 3. 3 vezes 2, 6. Tranquilo? Então, vamos apagar esse negócio aqui agora. Espera aí. Vamos apagar aqui. Isso aqui dá um trabalhinho. Aí 15 ao quadrado vai dar 225, certo? E 20 ao quadrado vai dar 400. Somado com 225, 625. Aí, cara, só tirar a raiz quadrada de 625 que tu vai encontrar 25 quilômetros, que era a resposta da letra A de Abimael. Vamos para o outro aí. A questão 11. Pô, agora chegou numa parada mais maneirinha, né? Que é uma questão que caiu no concurso de 2015, que é sobre comprimento da circunferência. Diz assim: na figura abaixo, o triângulo ABC está inscrito na circunferência de centro O. Sabendo que AB vale 4 e AC 2 raiz de 5, determine a medida do comprimento da circunferência. Aí temos as opções na letra A, 18,84 centímetros. Letra B, 12,05 centímetros. Letra C, 10,16 centímetros. Letra D, 9 centímetros. E letra E, 3 centímetros. Aí uma coisa interessante, use π igual a 3,14. Então tem que usar esse bendito 3,14, tá? Vamos para a solução. Então o problema fala o seguinte, que AC vale 2 raiz de 5 e que AB vale 4, certo? Isso aqui é um triângulo retângulo, tá vendo? Então essa hipotenusa aqui, ela vale, esse pedaço aqui é o raio e esse aqui é o outro raio. Então ela vale 2R. Tranquilo? Lembrando que comprimento da circunferência é 2πr. Então a gente precisa encontrar o valor do raio. E aí vamos aplicar o que ali? Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então ficou 2R ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 raiz de 5 ao quadrado. 2R ao quadrado dá 4R ao quadrado. E 4 ao quadrado, 16. Vai ficar assim, ó. Aqui é que você tem que tomar cuidado. Todas as vezes, cara, bota isso aí na tua cabeçola aí, tá? Coloca isso aí na cachola. Todas as vezes que você tiver uma raiz quadrada elevado ao quadrado, essa raiz quadrada desaparece, tá? Então aqui vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado, 4.
raiz quadrada elevado ao quadrado, desaparece a raiz, fica só o que estava lá dentro. Então, ficou 4 vezes 5, 20, mais 16, isso aí vai dar 36. Então, ficou 4r ao quadrado igual a 36. Aí é só dividir, né? 36 pelo 4, que você vai achar 9. Tranquilo? R ao quadrado é igual a 9. Aí, o que a gente precisa fazer para encontrar o raio? Pô, só tirar a raiz quadrada de 9, que aí, nesse caso, o raio vale 3. Mas é o raio que eu quero encontrar? Não, pô, eu quero encontrar o comprimento dessa circunferência. E o comprimento da circunferência é 2πr. Lembrando que π vale 3,14. Então, o raio vale 3, então vai ficar assim, ó. 2 vezes 3,14 vezes 3. Fazendo essa multiplicação, tu vai encontrar como resultado 18,84 centímetros, que no caso é a resposta da letra A de Abimael. Tranquilo? Próximo. Acho que foi uma questão bem tranquila essa daí, né? Não deixou dúvida para ninguém. Essa daqui é uma questão de trigonometria no triângulo retângulo, que a gente vai utilizar aqueles macetinhos que eu te passei lá atrás para a gente matar essa charadinha aqui. Diz assim, de acordo com a figura abaixo, determine os valores das incógnitas x e y, respectivamente. Pô, cara, olha só, você já está falando que é respectivamente, então a primeira resposta é do x e a segunda é do y, tranquilo? Então vamos para as opções. Na letra A, 4 e 4/3. Então, só por aqui, ó, tu já se liga no seguinte. Aqui ele está dizendo que o x vale 4 e o y 4/3. Aqui ele está dizendo que o x vale 2 raiz de 3 e aqui o y vale 2. E assim vai, tá? 3 raiz de 2 e 4/3. D, 4 raiz de 3 e 2. Letra E, 4 e 2 raiz de 3. Vamos lá resolver. Então, vamos aplicar os macetinhos que eu te passei. Olha, se o triângulo é de 30 graus, o outro é 60, tá? Então, vamos lá. O oposto a 30 graus, ele vale metade da hipotenusa. Quem é o oposto a 30 graus aqui? É o 2. Quem é a hipotenusa? É o x. Então, esse 2, ele vale metade do x. Aí. Pronto, cara. Já resolveu o x. Aí, tu pega aqui, ó. 2 vezes 2, 4. X é igual a 4. Cara, olha só. O x deu 4, beleza? Vamos voltar lá naquela opção, só para tu ver uma coisa aqui. Porque a gente precisa também aprender a fazer prova, né? Vamos voltar aqui. Ó. O x não deu 4? Se o x já deu 4, naquela brincadeirinha que eu te ensinei ali, macetinho de oposto a 30 é metade da hipotenusa, meu irmão, cara, olha só, tu já teria eliminado essa questão, essa opção aqui tu já teria eliminado, essa daqui tu já teria eliminado, e essa daqui tu já teria eliminado. Olha o que sobrou para você, a letra A e a letra E. Porque o que ele está dizendo aqui para você, ó? Respectivamente. Cara, respectivamente. Então, o x tem que vir primeiro, tá me entendendo? Então, tu já eliminou o B, C e o D. Só restou o A e o E. Que é o que a gente vai verificar lá agora, tá? Então, vamos lá. Vamos pro próximo. Aí, nós tínhamos feito x valendo 4. Era isso aqui, certo? Ó, oposto a 30, metade da hipotenusa. Quem é o oposto a 30? 2. Então, esse cara aqui, ó, ele vale a metade desse. Então, quanto deu x? 4. Agora, num triângulo retângulo, se tu tem um ângulo na base valendo 30 graus, o outro ângulo é 60, tá? Então, aquele lá de cima vale 60 graus. E o lado oposto a 60 graus... Quem é o lado oposto a 60 graus? É esse aqui, o y. Ele vale o quê? Metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Pô, então, é só fazer. O y é a metade da hipotenusa, metade do x, vezes a raiz de 3. Mas o x não vale 4? Então, aqui, ó.
Metade de 4 vezes a raiz de 3. Quanto é a metade de 4? 2. Então, o y deu 2 raiz de 3. Aí você tem o x valendo 4 e o y valendo 2 raiz de 3, que era a resposta da letra E. Lembra que eu disse que só sobraram duas opções? Letra A e letra E. Então, cara, essa questão aqui, eu te dei um macete, meu irmão, para tu chegar lá e tu voar em cima dessa questão. Essa questão aqui é para tu olhar para ela assim e falar assim, caraca, a aula do professor Abimael, lá do curso lá, Matemática para o Vestibular, lá do YouTube. O cara me ensinou que o oposto a 30 graus é a metade da hipotenusa e que o oposto a 60 graus é metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Tranquilo, acabou o problema para mim. Tá aí, ó, letra E de escola. Vamos para a próxima. 13. O 13 já é sobre expressão numérica. Tá? Então, eu coloquei aqui essa primeira questão, que foi uma questão que caiu na prova do ano passado, que diz assim, ó, determine o valor da expressão abaixo. Aí temos essa expressão aí e as seguintes opções. Letra A, menos 2. Letra B, menos 1. Letra C, menos 1 sobre 2. Letra D é 0 e letra E, 1 sobre 2. Então, vamos logo lá para a solução. Ó, vamos colocar aqui a expressão e vamos analisar passo a passo dessa expressão numérica. Porque expressão numérica, ó, coloca aí uma coisa de novo na tua cachola. Se na tua prova, tá? Se na tua prova não vier uma questão de expressão numérica, eu mudo de time, cara. Tá? Eu mudo de time. Eu vou torcer pro Bangu. Não, mudar de time não dá não. Mas é certo que a tua prova vai cair uma questão de expressão numérica. Sabe por causa de que eu estou te falando isso? Porque expressão numérica não é que é difícil, cara. É porque é um assunto da matemática que você abrange uma série de coisas. Você abrange potenciação, você abrange operações com frações. Por isso que lá no edital da tua prova, tá lá assim, soma, subtração de frações, entendeu? Conjunto, porque tudo isso eles englobam na expressão numérica. Inclusive radiciação e dízima, tá? Então, olha só. Vamos primeiro pegar isso aqui. Isso aqui é uma potência. Ó, é uma divisão de potências, porque tu está vendo aqui os expoentes, de mesma base. A base aqui dos dois é menos 1 sobre 2. E aí, o que você precisa lembrar? Que numa divisão, coloca isso aí na cachola, divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, ia ficar assim, ó. Olha lá, eu repeti a base e subtraí os expoentes. 4 menos 3 vai dar 1. Então, menos 1 sobre 2 elevado a 1 vai dar menos 1 sobre 2. Então, tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui deu menos 1 sobre 2. Tranquilo? Então, agora, eu vou substituir. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou substituir. Opa, fiz uma besteira aqui. Vou botar aqui de volta. Eu vou substituir essa expressão toda aqui por menos 1 sobre 2. Então, vai ficar assim. Ó. Então, ficou agora, ó, menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 elevado a 6. Cara, novamente nós temos uma potência aqui. Só que agora é a multiplicação de potências de mesma base. Aí, para e pensa, meu irmão. Quando tu estava lá no primário, maluco, tu aprendeu que a divisão é o processo inverso da multiplicação. Então, se aqui tu subtrai os expoentes, aqui tu tem que somar. Então, tu vai repetir a base e somar os expoentes. 6 mais 1 vai dar 7. Aí. Então, ficou assim. Aí, agora, vamos para um outro caso de potenciação,
que é quando você tem um expoente negativo. Quando o expoente é negativo, o que tu tem que fazer, maluco? Tu tem que inverter a base. Aí, quando você inverte a base, o expoente fica positivo. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Professor, por que o inverso de 2 é 1 sobre 2? Pô, sangue bom, quando tu estava lá no primário, a tia Teteca ensinou para você que aqui embaixo tem um número 1. A gente não coloca ele, mas ele está aqui. Então, se você vai inverter, então tu tem que pegar esse 1 que está sumido aqui e mandar lá para cima. E o 2 desce. Então, ficou assim. Aí, olha o que nós temos agora. Tá? Menos 1 sobre 2 elevado a 7, mais 1 sobre 2 elevado a 7. Pô, isso aqui agora não tem mais coisa a ver com potência, né? Tem a ver com operações entre frações. E potência. Então, vamos lá. Ó, outra regrinha de potência. Você aprendeu na escola que quando o expoente ele é par, o resultado é sempre positivo. Então, se você tem uma potência, tá? Porque na escola geralmente fala assim, base negativa elevada a expoente par. Na verdade se o expoente é par, o resultado já é positivo. Não importa se a base vai ser negativa ou se a base vai ser positiva. O bendito do expoente é par, então a potência vai dar positiva. Agora, no nosso caso aqui, o expoente é ímpar. E aí faz o que, professor? Bom, quando o expoente é ímpar, conserva-se o sinal da base. Então, tu tem lá um expoente ímpar, tranquilão? Mas a tua base é negativa, então o resultado é negativo. Agora, tu tem lá um expoente ímpar, mas a tua base é positiva, então o resultado é positivo. Então, ficou assim, ó. Aqui você tem uma base negativa. Então, o resultado da potência vai dar negativo. Aqui tu tem a base positiva. Então, o resultado da potência é positivo. O expoente ímpar, ele conserva o sinal da base. Tranquilo? Então, agora é só tu fazer. Ó. 1 elevado a 7, cara, vai dar 1 mesmo. Tranquilo? Agora, 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. Por favor, 2 elevado a 7 não é 2 vezes 7, cara. Põe isso na tua cachola. 2 elevado a 7 é 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes, cara. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, cara. Então, vai dar 128. Agora, olha só que legal. Operação entre frações. Quando você tem frações de mesmo numerador, cara, tu só precisa somar os numeradores. Quando você tem frações de mesmo denominador, quando você tem frações de mesmo denominador, você só precisa somar os numeradores. Cara, eu vou fazer 1 menos 1 vai dar 0, irmão. Essa é a resposta da letra D de dado. Tranquilo? Então tá aí. Vamos para a próxima. Pô, essa questão aqui sim. Detalhe, ó, foi do mesmo concurso, tá? Perdão, a outra era de 2016, né? Pois é, essa aqui é de 2013. Essa daqui é um tipo de expressão que ela envolve uma série de coisas. Dízima, potência, divisão entre frações e radiciação. Então, olha só, eu tenho aqui, determine o valor da expressão 1/6 elevado a menos 3 vezes 0,6666666 mais a raiz quadrada de 2/3 elevado a 0 menos 1 dividido por 1,33333. Aí temos as seguintes opções. Na letra A, 4 sobre 625. Letra B, 345. Caso você estiver ouvindo algum barulho aí, é um louco que está gritando lá na rua,
tá? Não é aqui na minha residência. Letra C, 6 sobre 540. Letra D, 7 sobre 625. E na letra E, 7 sobre 630. Então, vem comigo aí, vamos lá resolver. Olha, a expressão é essa aqui. E aí, de cara, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou resolver primeiro essa dízima. Essa dízima aqui, ela é chamada de dízima periódica simples. Eu vou te dar uma dica, tá? Das dízimas periódicas simples. A primeira coisa é que esse número que está se repetindo aqui, ele é chamado de período, tá? A dízima ela é periódica simples porque essa parte aqui, antes da vírgula, que seria chamada de parte inteira, nesse caso aqui ela não tem a parte inteira. Ela só tem um período mesmo. Nada mais, nada menos além disso. Então, eu vou te dar um macete, tá? Para você já decifrar a dízima periódica simples. O macete é o seguinte, olha, numa dízima periódica, você vai calcular, na verdade, a geratriz da dízima periódica, tá? O que é a geratriz, professor? Bom, geratriz nada mais é do que uma fração. Então, eu vou pegar isso daqui e vou transformar numa fração. A mesma coisa que eu vou fazer depois com essa, só que de uma forma diferente. Tá? Então, eu vou calcular a geratriz disso daqui. Geratriz é eu pegar aquilo que é uma dízima e transformar numa fração. Ah, então beleza. Se eu vou transformar numa fração, significa que eu vou ter um numerador e um denominador, correto? Correto. Então, quem vai ser o numerador? Pô, o numerador, cara, é o próprio período. Ou seja, o numerador é esse cara aqui, ó, o 6. Ele vai ser o numerador. Professor, mas o período não ia ser esse número maldito aí, não? 666? Não. Ali o número não é o número da besta do Apocalipse. Ali o número é só o 6 mesmo. Porque o 6 está se repetindo. Então, quantos algarismos eu tenho naquele período ali? Eu tenho um só, é o 6. Então, o numerador é o próprio período. Ah, então, por exemplo, se eu tivesse uma dízima que fosse assim, ó, por exemplo, 0, né, vírgula, vamos supor que fosse 12, opa, babou aqui, peraí. É que aqui é complicado escrever, tá? Mas vamos fazer aqui de novo. 12 de novo. E 12 de novo. Aí, pontinho, pontinho, pontinho. Pô, sabe o que está acontecendo aqui? Quem é o período? 12. O período aí é o 12. Porque não é o 12 que está se repetindo aí? Então é o 12. Quantos algarismos eu teria nesse período? 2, cara. Você tem 2 algarismos. Então, naquele lá de cima eu só tenho 1. E aí, nesse caso, é o A. É o 6. Eu só tenho 1. Então aí é o 6. Tranquilo? Bom, deixa eu acabar de apagar aqui para a gente fazer essa geratriz. Ah, e o denominador, professor? Quem vai ficar no denominador? Olha, se no numerador você coloca o período, no denominador você vai colocar o número 9. Esse aí que é o macete, parceiro. Tu vai botar o 9. Só que você vai colocar tantos 9s quanto forem os algarismos do período.
Quantos algarismos eu tenho ali naquele período? Um só. Então, eu vou botar apenas 9. Então, vai ficar assim, ó. Olha lá. 0,66666. A geratriz vai ser, no numerador, é o próprio período. E o denominador são tantos 9 quanto forem os algarismos do período. Se eu voltasse aqui naquela que eu fiz, né, do 12, vamos botar ela aqui de novo. 12. Pô, vou botar só assim e vou botar aqui que já está se repetindo. Aí eu quero fazer a minha geratriz. Então, eu ia botar aqui a fração. Ficou uma porcaria, né? Deixa eu ver se apertando o Shift aqui vai. Ficou melhor. No numerador é o próprio período. Então, o período aqui seria o 12. Opa, fiz besteira, peraí. Não. O período. O período é o 12. Então, o numerador da fração geratriz é o 12. E no denominador, tantos 9 quanto forem os algarismos do período. Quantos algarismos eu tenho no período? 2. Então, eu vou colocar 2 9 aqui. Eu vou botar um 9, tá? Um 9 e o outro 9. Então, tá aí. Eu teria calculado já a geratriz da minha dízima periódica. Tranquilo? Então, a dízima periódica simples, o macete é esse, cara. Você coloca no numerador é o período. Aqui o período é 6. Período é a parte que se repete. Então, aqui o período é 6. Aqui o período é 12. E no denominador, tanto os 9 quanto forem os algarismos do período. Quantos algarismos eu tenho aqui no período? Um só. Então, é 9. Quantos algarismos eu tenho aqui nesse período? 2 algarismos. Então, eu coloco 2 9s. Ok? Pô, vamos lá. Deixa eu apagar aqui agora. Ok. Aí vamos continuar aí. Já fiz esse. 6 sobre 9 simplificando por 3 vai dar 2/3. Aí agora vamos resolver essa daqui, tá? Essa daqui sim é um pouquinho mais complicada. O que eu faço aqui? Primeiro eu vou chamar isso daqui de x. Olha lá, x igual a 1,3333. Eu quero transformar isso daqui numa coisa parecida com essa, tá? Para isso eu preciso pegar essa vírgula e andar com ela. Ou seja, eu vou andar uma casa para frente. Por quê? Porque o período, cara, já está aqui, ó. Então, eu só preciso andar com a vírgula uma casa. O que é andar com a vírgula uma casa? É multiplicar por 10. Então, multiplicando por 10, eu vou multiplicar toda essa equação por 10, tá? Então, vai ser x vezes 10, vai dar 10x. E isso daqui vezes 10 é você andar com a vírgula uma casa. Então, ficou assim. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão e vou subtrair dessa que está aqui. Assim. Olha lá. Aí, ó, 10x menos 1x vai dar 9x. 13 tira 1, 12, porque isso aqui tudo vai zerar, entendeu? Então, ficou 9x igual a 12. Pronto, o x é igual a 12 sobre 9. 12 sobre 9 dá para dividir por 3, vai dar 4/3. Pô, então, esse daqui eu encontrei, né, o valor dele dá 2/3. Esse daqui eu encontrei o valor dele que dá 4/3. Deixa eu apagar aquele negócio ali também. Isso. Aí, agora vamos pegar e substituir essas coisas aqui na expressão. Então, vamos lá. Ficou assim, ó. 1/6 elevado a menos 3 vezes. Quanto deu isso aqui? 2/3, olha lá.
mais. Isso daqui eu já resolvi, tá? Isso daqui tem até uma musiquinha para tu gravar aí na cachola. Todo número elevado a zero dá 1. Qualquer coisa elevada a zero dá 1. Então, 2/3 elevado a zero vai dar 1, tranquilo? Menos 1 dividido por. Isso daqui deu quanto? 4/3. Aí eu botei aqui, olha lá. Pô, agora olha só. Aqui eu vou ter uma divisão de fração. E aqui eu tenho uma potência de expoente negativo. Então vamos lá, vamos resolver esse negócio aí. Vai ficar assim, ó. Potência de expoente negativo. Inverte a base e o expoente fica positivo. Olha lá, eu inverti. O inverso de 1/6 é 6. Divisão de fração. O que a gente precisa fazer numa divisão de fração? Repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, eu repeti o 1 aqui, tá vendo? E eu multipliquei pelo inverso de 4/3, que dá 3/4. Aí, vamos resolver esse negócio aqui, ó. 6 ao cubo, 216. Vezes 2, dividido por 3. Aqui, ó, 1 vezes 3/4, pô, vai dar 3/4, né? Aí, 216 dá para dividir por 3, tá? E isso daqui tem um macetinho para a gente resolver. Ó, lá na escola, você aprendeu que aqui tu tem que tirar o MMC, não é isso? Ok. Deixa eu te dar um macete rapidésimo aqui. Todas as vezes que você tiver um número inteiro somando ou subtraindo uma fração, você vai fazer a seguinte estratégia. Esse denominador aqui dessa fração, você vai repetir ele, tá? Vai repetir ele embaixo, aqui. Aí você vai fazer isso aqui agora, ó. 4 vezes 1, 4. 4, de novo, 4 vezes 1, 4. 4 menos 3, deu 1. Olha lá. Vamos repetir? Ó, 4 vezes 1, 4. 4 menos 3, 1. E repetir o denominador. Então, todas as vezes, cara, que tu tiver um número inteiro subtraindo ou somando uma fração, você não precisa tirar MMC. Basta tu fazer essa jogadinha que eu fiz aqui. O denominador, tu repete ele aqui, ó. Aí tu faz 4 vezes 1, 4, menos 3, deu 1. Olha, 216 dividido por 3 deu 72, tá? 72 vezes 2, ó, isso aqui deu 72. Vezes 2, 144. Aí. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 4, 2. Qual é a raiz quadrada de 144? 12. Então tá aí. Ó, agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou repetir o 2 embaixo e vou fazer, ó, 2 vezes 12, 24, mais 1, 25. Então, ficou assim. Aí, olha o que nós temos aqui. Novamente, uma potência de expoente negativo. A gente inverte a base e o expoente fica positivo. Tá aí. Olha lá, inverti a base e o expoente ficou positivo. É só resolver agora. 2 ao quadrado, 4. 25 ao quadrado, 625. Então, deu 4 sobre 625, que é a resposta da letra A de Abimael, cara. Aí, tranquilo. Vamos para a próxima. Pô, radical duplo, tá? Não tem no edital do Fuzileiro Naval, mas caiu numa das provas da Fuzileiro Naval. Então, seguro morreu de velho, né? Vamos ver o que é radical duplo? Radical duplo é todo radical da forma raiz quadrada de A mais ou menos raiz quadrada de B. Percebam que essa expressão toda está dentro dessa raiz aqui, tá? Por isso que é chamado de radical duplo. É uma raiz dentro da outra.
onde A e B pertencem ao conjunto dos números reais. Então, significa que A e B são números reais. Para isso, é necessário que a raiz quadrada de A ao quadrado menos B seja um número inteiro que representaremos por C. Então, olha só, esse raiz quadrada de A ao quadrado menos B, esse aqui sempre vai dar um número inteiro, tá? Sempre vai dar um número inteiro, que nós chamamos de C. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado menos B é igual a C. Isto posto, escreveremos que a raiz quadrada de A mais ou menos a raiz quadrada de B vai ser igual a raiz quadrada de A mais C. Quem é esse C? É o resultado de raiz quadrada de A ao quadrado menos B. A raiz de A mais C dividido por 2, mais ou menos a raiz quadrada de A menos C dividido por 2. Então, basicamente, o que é o radical duplo? É você pegar a expressão que é um radical duplo e transformá-la numa adição de radicais simples. Então, é isso que é radical duplo, que convenientemente aplicada nos permite efetuar a transformação desejada. Bom, vamos lá para a nossa solução, para o nosso problema. O exemplo 15, que é o último exemplo, né, dessa nossa aula aqui. Eu botei exemplo 15, era para ter sido questão 15, mas tudo bem. Ó, caiu no concurso de 2013. Fala assim, ó, transforme o radical duplo numa soma de dois radicais simples. Cara, radical duplo é isso, é você pegar uma expressão como essa que está aí e transformá-la numa soma de radicais simples. Aí tínhamos as respectivas opções. Letra A, 2 raiz de 10 mais 3 raiz de 3. Letra B, raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 3. Letra C, 5 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 2. Letra D, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. E na letra E, raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 10. Vamos lá para a solução. Olha, a nossa expressão era essa aqui. Cara, pensa comigo uma coisa. O que esse 2 ele está fazendo do lado de fora dessa raiz aqui? É porque ele estava lá dentro, certo? Para ele estar ali do lado de fora, é porque ele estava lá dentro. Chotaram ele de dentro da raiz quadrada. Como é que você chota um 2 de dentro de uma raiz quadrada? Como é que você joga ele fora? É porque ele tem que estar elevado ao quadrado. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse 2 e vamos mandar ele de volta lá para dentro. Para ele voltar lá para dentro, ele volta como 4, porque é 2 ao quadrado. Aí, então vai ficar 30 vezes 4. Quanto é 30 vezes 4? 120, isso daí. Pô, prontinho, olha só. Eu transformei agora o meu radical duplo de um jeito que eu posso dizer que esse 13 eu vou chamá-lo de A e esse 120 eu vou chamar de B. Aí agora a gente já pode usar essa expressão aqui, ó, C igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos B. Quem é o A? 13. Quem é o B? 120. Vamos substituir aí? Então vai ficar assim, ó, 13 ao quadrado menos 120. Quanto é 13 ao quadrado? 169. Então ficou 169, 169, menos 20. Cara, isso daí vai dar 49. Qual é a raiz quadrada de 49? 7. Aí o cara olha pro negócio e diz, molezinha, acabou o problema. Pô, claro que não, cara. O que é radical duplo? É você transformar a expressão que é um radical duplo numa soma de radicais simples. Então agora eu vou usar essa fórmula aqui, cara. Tá? A raiz quadrada de A mais ou menos a raiz quadrada de B é igual a raiz quadrada de A mais C sobre 2 mais ou menos a raiz quadrada de A menos C sobre 2. Aí recapitulando, quem é o A? 13. Quem é o C? Acabamos de calcular. Vale 7. O que eu vou usar aqui?
Olha, quando o sinal que tiver aqui for mais, aí aqui no meio tu vai botar o mais. Quando aqui for menos, aí aqui tu vai botar o menos. O sinal aqui não é mais, então aqui a gente vai colocar o mais. Então vai ficar assim, ó. Olha lá. 13, raiz quadrada de 13 mais 2 raiz quadrada de 30 deu. Raiz quadrada de 13 mais 7 sobre 2 mais raiz quadrada de 13 menos 7 sobre 2. 13 mais 7 é 20, né? E 13 menos 7 é 6. Qual é a metade de 20? 10. Qual é a metade de 6? 3. Então, aquela expressão lá, raiz quadrada de 13 mais 2 raiz de 30, deu raiz de 10 mais raiz de 3, que é a resposta da letra B de bola. Tranquilo?